consultoria da Olá! Vida Negócios para ajudar você a encontrar caminhos e soluções para a sua vida e para os seus negócios. Nossa conversa hoje... Tudo bem? Olá! Tudo bom? Ixi, tá dando, o Instagram tá dando... De novo, peraí. Alô? Alô? Oi. Melhorou? Melhorou. O que tem, Quem está assim... nos assistindo pelo Facebook, escreve aí para mim, por favor, se está tudo bem, se não está aparecendo um eco. Eu resolvi isso da primeira vez, mas não sei se está tudo bem agora. Oi, gente. Olá, quem está no Instagram. Olá, quem está no Facebook. Um prazer estar aqui com vocês. E hoje a minha convidada é a Suzana Varelli, e nós vamos falar sobre o vinho e a mulher. Ou a mulher e o vinho. Me diga, Suzana, como que você entrou nessa videira? Nessa videira? É uma boa questão, como é que eu entrei nessa videira? Na verdade, eu sou jornalista aqui do Brasil, e era jornalista de economia por muito tempo, e até que faz tempo isso, em 94, o Brasil teve uma série de planos econômicos, até que em 94, criou-se o Plano Real. E no Plano Real, eu trabalhava na Folha de São Paulo, que é um grande jornal do Brasil, e o jornal resolveu fazer matérias mais light de economia. E aí me pediram para escrever. Então, era o começo, assim, eram reportagens de consumo, que hoje a gente chama de consumo. Então, eu fazia reportagens com empresários que gostavam de cozinhar, empresários que jogavam os esportes dos empresários, fiz muita reportagem de golfe, por exemplo, e entre os temas tinha o vinho. E de todos esses temas, o vinho me cativou, assim, sabe? Foi algo que, nossa, eu super curti. E aí eu comecei a estudar de vinho, mas até então era muito mais um hobby que eu estava fazendo, eu continuava escrevendo as coisas de economia também. Era um hobby, mas era também uma profissão. E aí eu fui estudando, aí tinha umas pautas, fui escrevendo, fui estudando. Aí eu lembro que uma vez chegou um convite para uma viagem, aí as pessoas falaram, vai a Suzana, porque a Suzana gosta de vinho. Aí eu fui viajar, por acaso foi para Champagne ainda, minha primeira viagem internacional. Uau, e aí eu fui gostando, foi indo, aí quando eu vi, eu já estava totalmente envolvida nessa área. Basicamente é isso. Muito bem. E a mulher, aonde que entra nisso tudo? Além do seu sexo, claro. Então, na verdade, quando eu comecei a escrever isso, eu falei, o Plano Real foi em 94 no Brasil, que é um plano econômico. Isso foi indo, mais ou menos por volta do ano 2000, é quando o vinho começou a ter realmente mais fôlego, eu comecei a escrever mais. E até então, você tinha uma sommelier no Rio, uma sommelier, né, no Rio de Janeiro, uma sommelier em São Paulo, basicamente, não tinha mulher nessa área, né? Porque é uma área muito, o vinho é muito masculino, né? Espera que eu estou saindo da sua tela, não sei o que eu fiz aqui. Bom, vou para cá. O vinho é muito masculino. E aí, várias vezes, eu ia nos eventos e as pessoas tipo assim, falavam, eu era a única mulher. Então, assim, eu brinco que eu nunca entendi tanto de futebol como nessa época, nesse começo, porque invariavelmente todas as discussões terminavam em futebol, mas por outro lado, assim, sempre tinha aquela coisa, como eu era a única mulher, eu sempre sentava junto com o produtor, por exemplo, né, o lugar ao lado do produtor era com a Suzana, porque era a única mulher, então começou assim, e aí começaram as pessoas me faziam umas perguntas, tipo, Suzana, você... mulher degusta diferente que homem? Mulher não sei o que é diferente de homem? E aí eu fui... degustação, você vai usar o mesmo aparelho. Então, é louco isso, né? Porque... Mas tem, na verdade, tem o jeito da mulher apreciar o vinho, ela pode chegar à mesma conclusão, mas eu acho que ela avalia diferentemente, a maneira dela chegar às notas é diferente da maneira que o homem chega.
mas que é interessante. Eu até fiz uma pesquisa uma vez em parceria com uma consultoria que se chama Demanda, tentando precisar isso, como é que homens e mulheres degustam, né? Então, não é uma questão de ter, como eu vou dizer, não é aquela, a questão de perceber os aromas, tudo isso não tem diferença. O que tem diferença é a maneira que a mulher pontua e que o homem pontua. Mas aí foi indo, aí eu lembro que teve um dia 8 de março, que é, né, o Dia Internacional da Mulher, e aí me chamaram para fazer uma palestra de vinhos e mulheres. Aí eu fui estudar um pouco mais, e aí comecei a pesquisar a história de mulheres, e aí foi indo, e acabou virando, né, um tema entre os temas do mundo do vinho. E outra coisa que eu conto, que eu te cortei, outra coisa que eu conto foi muito engraçado, foi muito interessante, porque assim, nessa época que quase não tinha mulher no mundo do vinho, hoje no Brasil, no mundo tem, no Brasil também tem várias profissionais e profissionais bem competentes. Mas no começo, todo homem percebia que eu estava gostando de vinho, não sei o que, falava, vou te chamar para minha confraria, e nunca chamava. E eu falava, ok, não era um problema, eu só achava interessante que as pessoas falavam, vou te chamar, e nunca chamavam. Aí teve uma vez que 2 amigas minhas estavam começando a se interessar por vinho, resolveram fundar uma confraria. E a gente fundou essa confraria, eram 10 mulheres no final, e que a gente se deu o nome de Caos, porque somos caóticas, né? As mulheres são... Bom, e aí vários homens começavam a pedir para participar da confraria. Eu posso dar uma aula na sua confraria, eu posso... Era muito engraçado. Então foi isso, aí eu fui acompanhando essa questão de mulheres, né, e estudando, e foi assim. Que legal. Olha, antes da gente continuar, eu tive um probleminha na outra live em relação ao áudio. Quem está no Instagram e tiver condição de ir lá no Facebook e ver se está o som bonitinho, se está aparecendo tudo bem, não tem eco, me dá um alôzinho aqui no Instagram para eu saber, porque eu não consigo ouvir. Não queria perder esse vídeo lá no Facebook. E agora, uma outra coisa que eu queria te contar, que eu adoro frase de camiseta, né? E a mais interessante que eu achei recentemente é antes sozinho do que mal acompanhado. Pô, gostei, né? Boa. Muito Me boa. diz uma coisa, os seus estudos te levaram lá para a Grécia, para o Egito, ou você parou nos produtores, nos rótulos e nos sabores? O estudo de mulheres, nunca cheguei não, Egito, nunca cheguei, mas é para ir atrás. Na verdade, quando eu estudo mulheres, eu estudo muito o que tem a partir desse século, né? Que foi... Quer dizer, lá atrás, assim, quando você pensa em histórias de mulheres no mundo do vinho, você começa sempre com champanhe, que é onde as mulheres... Tem vários exemplos de mulheres que ficaram viúvas e tocaram o seu negócio, né? A Veuve Clicquot acho que é a mais conhecida, né? A Madame Clicquot. Mas é sempre assim, fiquei viúva e tive que tocar a minha vida e toquei um negócio. Então, você começa daqui que eu diga, né? É um exemplo também. Em Portugal também tem a Dona Ferreirinha, né? Que é um marco muito grande. Então, você tem... Porque antes, assim, é raro ter histórias de mulheres empreendedoras de vinho nos séculos passados. E no começo quer dizer, no século passado, propriamente dito, é quando as mulheres começam com um pouco mais de força, mas ainda é muito recente, assim, porque você pegar, por exemplo, aqui no Brasil, é difícil de achar, mas no Chile e na Argentina, as primeiras mulheres que fizeram vinhos com destaque, elas têm hoje na casa de 60, 70 anos, né, e todas contam que era a única aluna da turma, ou que aí você conversa com outras que está elaborando, está subindo na carreira na vinícola, aí de repente engravida, aí já não pode fazer a safra direito, né? Porque não é que não pode, é que muitas vezes não consegue viabilizar, e aí a carreira acaba não avançando porque teve que fazer outras opções na vida, né? Isso até a geração, acho que a geração anterior à minha.
E agora já não é tanto uma questão, você já tem várias mulheres que dão conta do recado e fazem vinhos muito bons. Inclusive aí em Portugal tem bastante mulher, né? Mas era uma coisa mais curioso nesse mundo? Mais curioso? Isso? Mas no mundo das mulheres... Do vinho e das mulheres? Aonde que eles se encontram? Que não seja na taça. Eu acho que hoje em dia o vinho que está aí, ninguém é mais sexista, não tem mais, a questão de gênero, ela não é mais a questão principal, vamos dizer assim. Eu acho que tem muito coleguismo hoje, né? A gente vê, tem várias vinícolas que um ajuda o outro, não acho que é uma questão, por mais que tenha um caso de machismo, mas não acho que não é diferente das outras profissões. Eu acho que homem e mulher se encontram quando você trabalha junto. Hoje em dia não tem mais essa questão de né, ela é mulher, não vai conseguir fazer isso não tem. E nas degustações, eu acho que hoje em dia, por exemplo, eu vejo nos meus grupos de degustação que as pessoas gostam de trocar opinião uma com a outra, né? Então, você quer saber a opinião de uma pessoa, você não quer saber a opinião dele ter sido por ser um homem ou por ser uma mulher. Né? Então, acho que se encontra, como você falou, não vale na taça de vinho, mas acho que se encontra na frente de uma taça de vinho e provando um vinho, né? E conversando, acho que encontra por aí. E hoje em dia né, trabalha-se bem com homens e mulheres, não é mais uma questão. Né? Você quer dizer que o vinho é o Dionísio ou é o Baco? Acho que é o mesmo Deus, não é? Conforme a mitologia. Você sabe que, fazendo uma pesquisa, eu encontrei que na Bíblia, no Antigo Testamento, lá no Gênesis, Deus fala que Noé que começou com esse negócio. Porque Deus falou que ele cultivou a terra e plantou os videiros. Então, lá tinha uma certa sabedoria. Sim, é verdade. Então, Noé não é Deus, né? Noé, mas que seja por Noé. Né? Levou espécies de tudo. Qual é o seu vinho preferido? Eu não tenho. Não é. Eu não tenho vinho preferido, mas eu bebo muito branco. Aqui no Brasil, as pessoas não entendem, porque o Brasil, na verdade, é uma terra de brancos, né? Vamos pensar assim. Mas não... O consumo de branco, acho que chega a 20%, não chega a 30%. É muito pouco. Mas eu gosto muito de branco, e eu gosto de branco, inclusive, em dias frios. Eu sou muito fã de branco, e eu provo muito espumante. Eu gosto muito de espumante. Gosto muito de tinto também. Na verdade, eu gosto de vinho. Eu falo assim, qual é meu vinho preferido? É o vinho bom, entendeu? Perfeito. Né, eu tomo ontem, por exemplo, eu abri um vinho natural de um pequeno produtor, estava feliz com o vinho. Então, assim, o vinho, para mim, eu gosto de vinho bom, né? E o que eu faço muito é assim, eu escolho, por exemplo, numa harmonização, eu escolho o vinho que eu estou a fim de beber, aí eu escolho o que eu vou comer, entendeu? Que é o contrário do que as pessoas fazem, né? As pessoas definem o que vão comer e aí preparam o vinho. Eu inverto, assim, o vinho, ele é mandatório aqui em casa, vamos dizer assim. Que legal. Você sabe que eu conheci um amigo, uma vez ele nos convidou para um encontro na casa dele, e cheguei lá, os vinhos eram rosé. E ele falou que ele só bebe vinho rosé. Olha que legal. Eu achei tão inédito, e desde então eu comecei a dar um pouquinho mais de atenção para o rosé. Eu gosto do rosé por causa do meu nome, claro. Então, sempre que tem rosé, eu prefiro. Mas eu também gosto do vinho. Vinho, não importa a cor, eu gosto do vinho. E aqui em Portugal, nas tascas, você tem os vinhos da casa que vem numa jarra. Normalmente tem pressão. Então, ele vem com frescor, assim, como se estivesse tomando lá no meio da plantação mesmo. Né? Muito gostoso. E que é gostoso. Mas você sabe que o rosé, na verdade, hoje em dia é muito fácil você encontrar bons rosés, né? O rosé tem que ser fresco, tem que ser equilibrado. E antes não era assim, né? Até recentemente. Acho que por isso também que o consumo de rosé está crescendo muito. Porque o rosé, ele primeiro assim, ele era ou extraía demais, ele ficava mais pesado.
ou ele sempre foi meio esquecido na vinícola, né? E, de repente, entrou-se, tirando Provence, tirando os lugares clássicos de rosé, ele sempre foi meio esquecido. E aí, quando começou-se a olhar e a elaborar um vinho, pensando mesmo em fazer um bom rosé, que coincide com esse crescimento de consumo. E o rosé é isso, é uma bebida, a maioria, que nem você falou, vou num lugar, vou tomar um vinho, vou tomar descompromissado, que isso que o vinho tem de legal, né? Você vai beber, vai conversar e tá tudo certo. Que legal. Né? Quem não gosta de vinho, bom sujeito, não é? Quem não gosta de vinho, bom sujeito não é. Seguro. seguro. E a saúde? O que o vinho faz com a nossa saúde? Então, você sabe que toda vez, como toda mulher, a gente tem aquela consulta anual no ginecologista. O meu ginecologista é um consumidor de vinho. E eu chego para ele toda vez e falo, doutor, eu espero que você continue me dizendo que o vinho faz bem para a saúde. E ele ri e fala, porque, na verdade, assim, né, tem vários estudos, né? A carne de porco antes fazia mal, hoje faz bem. Você nunca sabe o que os médicos vão definir, né? O que faz bem. E, então, os estudos, a primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo, assim, que até me assusta um pouco nessa época de quarentena, que o consumo de vinho está crescendo muito no mundo, né? Está todo mundo em casa. Portugal, vocês já não estão tão em casa, né? Como a gente aqui. E todo mundo bebendo mais. E o que eu falo assim, você não pode esquecer que o vinho é uma bebida alcoólica, né? Então, aquela coisa, beba com moderação, é uma tecla que eu sempre bato, beba com moderação, porque, né, é uma bebida alcoólica, né? E aí, assim, aí você fala, os médicos falam, faz bem para o coração, tem vários estudos, né? E que eu não sou especialista, eu prefiro confiar que faz bem, né? Portanto, eu bebo tranquila, né? Mas eu estou sempre com o pé atrás, assim, de que um médico vai ter uma pesquisa e vai falar, olha, dizia que fazia bem e não faz tão bem assim. Mas pelo menos parece que para o coração e para essa coisa, né? E para as artérias, para ter menos gordura na artéria, parece que nisso o vinho é bem eficiente, né? Você já fez teste cego, assim, já foi fazer degustação cega? Nossa, muitas. Eu acho que eu, inclusive, às vezes, eu tenho em casa, e às vezes eu peço para alguém me servir com uma taça preta, para eu testar. Porque aí, na taça preta, você não sabe se é branco, se é rosé, se é tinto, e dá para fazer surpresas, assim, você põe um branco numa taça, você põe um branco mais concentrado, assim, um encruzado, por exemplo, aí aí de Portugal. Às vezes você fica na dúvida se é branco ou se é tinto. É bem comum. Então, isso é uma coisa que é legal de fazer. Mas degustação às cegas, assim, faço muito. Por exemplo, quando você está avaliando para dar nota, é um jeito de você não ser sugestionado pelo rótulo. E por mais que as pessoas falem que não são sugestionadas, a gente sempre tem uma coisinha que você vê ou o rótulo é bonito, ou você é amigo do produtor, ou você simpatiza com o vinho da região, você sempre pontua mais. Então, provar sem saber o que você está provando, quando você está avaliando, isso é muito importante. E o mais legal dessas provas às cegas é que, tipo assim, eu te falei, né? Eu comecei a olhar o vinho desde 94. Já é um tempo, né? Até ele virar uma profissão, foi começo do ano 2000, mas, assim, tem 20 anos aí de estudo de vinho. E quando às vezes você vai numa prova cega, você cheira, você fala, você tem certeza que é um vinho e não é aquele vinho. Então, ele te mostra que você tem que ser humilde, entendeu? Porque o mundo do vinho é isso. Você acha que você sabe e a taça te diz que você não sabe. Você é daquelas experts que quando cheira o vinho já começa a sentir os taninos e as nozes e as frutas e tudo isso? Meu Deus. Mas o que eu procuro fazer é separar, assim, porque quando eu estou provando tecnicamente, por exemplo, eu sou colunista de um jornal aqui do Brasil que chama Estadão, Estado de São Paulo. Se eu vou escrever para o jornal e estou provando um vinho, óbvio que eu estou prestando atenção em tudo isso, né? Você presta atenção nos aromas, até no visual, como está a lágrima, prova e tudo, e pontua seriamente, vamos dizer assim.
Mas quando você está numa roda de amigos, quando você está... Eu acho que o vinho pode ser uma bebida despretensiosa e gostosa, que se você prestar atenção vai te dar mais prazer, mas você não vai ficar falando, aroma de pelo de raposa molhado, entendeu? Você às vezes tem, mas você não precisa... Não é uma coisa que você precisa falar para o amigo, entendeu? Aliás, pelo de raposa molhado você não precisa nem escrever. Mas ele está te dando indicações de um estilo de vinho, que é uma informação que você tem. Mas eu acho que eu procuro levar o vinho mais na boa, assim, entendeu? Quando é um espaço técnico, ok, uma avaliação mais técnica. Mas se não é, vamos aproveitar a bebida. Que legal. Então, acontece às vezes de você ter uma recomendação muito boa de um vinho e para o seu paladar ele não ser bom? Não ser bom não é o termo, mas assim, não gostar, às vezes sim. Não às sabe vezes, bem. Porque assim, a recomendação, a pessoa que fez, ele fez com critérios, né? No meu caso, assim, né? Agora, assim, às vezes de amigo, às vezes tem, que o amigo fala, eu adorei esse vinho, aí você olha, você prova e fala, tá bom. Né? Tá bom, né? Que legal. Cara, e acontece de você perceber que o vinho tá bruxoneio, tá com alguma coisa, isso acontece, né? Você tempera a carne com vinho ruim? Não com vinho ruim, mas eu tempero carne com vinho. Normalmente eu tempero... Você sabia que a primeira enóloga com essa denominação na Argentina também se chamava Susana? É Susana Balbo, não é? Sim. Sim, conheço ela bastante. Tem o nome de entendida, né? Por sorte. Então, a nossa conversadoria tem 21 minutos e nós já chegamos no 21º. O que eu não te perguntei que você quer falar sobre a mulher e o vinho? Eu acho que as mulheres, muita mulher, eu não sei como é o público aí em Portugal, mas aqui no Brasil tem muita mulher que às vezes tem medo de enfrentar o vinho, não precisa enfrentar a primeira coisa, é se permitir provar o vinho e assim, descobrir o que você gosta e provar o que você gosta. Não necessariamente o que você gosta é um vinho que um crítico vai dar uma nota alta, vai dizer que é um vinho bom. Né? Mas o que você gosta é o que te faz feliz, entendeu? E eu acho que é isso, o que importa é, né, obviamente, saber mais de vinho, você sempre vai procurar vinhos mais interessantes, mas eu acho que a lição é descobrir o que você gosta, ir atrás e se permitir ser feliz com o vinho. Muito bem. Então, um brinde. Muito obrigada. Imagina. Estar com vocês todos aqui. Obrigada. Lembro que essa está guardada lá no GTV e aqui no Facebook também. Se tiver algum problema no vídeo do Face, corre no Instagram, que lá eu tenho certeza que está tudo bem. Um beijo para vocês e até sábado, a conversadoria. O nosso tema é cidadania e política. Um beijo. Uau. Tchau, Rose. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.